Não, eu vou fazer. Daqui a uns 10 anos, quando tiver dinheiro. Tá de sacanagem. Quando eu terminar minha faculdade, primeiro, como professora, eu vou fazer uma instalação dessa. Você tem caneta? Isso aí, eu vou. Fazer economia e a condução aumenta. Assim, como que vai contestar o que eles estão te cobrando, sabe? Não tem como contestar. Exato. A Prolabs uma vez me cobrou uma conta de água de R$900. Aí eu fui lá e eles falaram pra mim o que eu ia fazer. A gente pode parcelar pra você. Aí eu entrei lá pelo Estácio. Sim. E eles reduziram do nada. Só porque tinha advogado resolvendo, aí eles reduziram pra 300. Mas tem vezes que não tinha. Quando eu cheguei na hora, eu vai fazer pra você parcelar em 12 vezes. Mas, gente, mas não é possível nem que eu desse banho no bairro inteiro. Eu não podia gastar na Santiago, tem alguma coisa errada. Ah, deve ter algum problema na sua casa. Aí tá minha cisterna com vazamento. O cara veio aqui, amarrou a boia pra ver se não tinha vazamento nenhum na cisterna. É sacanagem deles. Aí você vai dizer pra eles. Você vai dizer pra eles que não. E quando você faz economia, eles vêm na sua casa vistoriar achando que Você tá roubando. Lá em casa, eu moro em apartamento. A gente viajou em setembro do ano passado, nas minhas férias. Fiquei 20 dias fora. E meu pai era aquele assim, tinha tudo arrumado. Porque o roteador fica ligado direto e tudo mais. A única coisa que deve ter ficado foi a geladeira. O consumo não diminuiu. Eu viajei 15 dias no mês de outubro. Achei que a minha conta de luz e de água de outubro fosse o quê? Depende da Baixíssima. Gente, uma diferença ridícula da minha conta de setembro para minha conta de outubro. Ridículo, assim, sabe? Aí vai contestar com Parecia que tinha metade do mês fora com a família inteira. Casa fechada. Bom, vamos lá, gente. O que acontece? O papo tá muito bom, mas a gente não veio aqui pra falar disso, né? Então, como é que eu descubro qual é a função dessas palavrinhas que estão destacadas? Essas palavrinhas todas, ó, alegres, doce, horrível, indiscutíveis, essas palavrinhas são adjetivos, não são? A gente sabe que adjetivos podem desempenhar duas diferentes funções sintáticas. Que funções sintáticas são essas? Adjetivo é uma classe, não é? Essa classe pode desempenhar, então isso aqui é a classe. Pode desempenhar duas funções. Que funções são essas? Adjunto adnominal ou predicativo. E se for predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto. Tá, Patrícia, e se eu não percebesse uma questão dessa de cara, que eu estou diante de uma questão que envolve apenas adjetivos, né? Alegre, doce, horrível, indescrita, porque essas palavras podem não ser adjetivos, não é? Eu acho que quando eu digo, por exemplo, que essa menina é um doce, se eu dissesse que essa menina é doce, doce seria um adjetivo. Mas quando eu digo que essa menina é um doce, ele já saiu da casa do adjetivo e se transformou em um substantivo, tá vendo? Então, se eu não tiver essa sacação, como é que eu resolvo? Eu resolvo do mesmo jeito que a gente resolve qualquer coisa na análise sintática do período simples. Que jeito é esse? Eu vou procurar o verbo, procurar o sujeito, ver a predicação do verbo e seguir o caminho que a predicação do verbo orientar para mim. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver quem é o verbo da número 1. Assistiu. E depois que eu procuro o verbo, eu procuro quem mesmo? E quem é o sujeito? Aí depois de achar o sujeito, eu vejo o quê? Predicação. A predicação. E qual é a predicação desse verbo? Transitivo indireto. Verbo transitivo. Nós já falamos sobre o verbo assistir? Não necessariamente. Então veja, o verbo assistir é um verbo que a gente vai estudar bastante daqui a um tempo. Mas ele é um verbinho bem chato. Então vale a pena a gente anotar pelo menos os dois principais sentidos desse verbo
E por que ele é um verbo chato? Porque dependendo do sentido que ele tem, Anderson, ele tem uma predicação diferente. Certo? Esse verbo pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, pode ser intransitivo. Certo? O uso dele como intransitivo é um uso muito raro. Aparece só em prova. Significa morar. Então eu digo, por exemplo, que Fini assistirá em Belém. Significa que Fini morará em Belém. Se eu disser isso, acho que as pessoas não entendem, né? Mas na prova do concurso isso aparece, né? Porque aparece o quê? Justamente esse português que você não entende. Então, nesse caso, quando eu digo Fini assistirá em Belém, eu tenho um verbo assistir com o sentido de morar, ele é intransitivo, porque a pergunta que eu faço para ele é onde, certo? Agora, quais são os sentidos, Patrícia, que esse verbo tem num plano mais usual e que determinam alterações na sua predicação? Veja que assistir pode ter um sentido que eu acho que a gente usa mais, de ver, não é? Então eu digo, ele assiste às aulas de português. Eu digo que ele assiste a novela. Não digo isso? Então, nesses casos, eu uso com frequência o verbo assistir com o sentido de ver. Senta aqui, Ju. Agora, assistir também, Fabiana. Fabiana, você é psicóloga ou assistente social? Psicóloga. Psicólogo também assiste, né? Assiste. O assistente social, o próprio nome já diz, né? Ele faz o quê? Ele assiste. O que é assistir, né? O assistir que a Fabiana faz em relação aos pacientes dela, que o assistente social faz em relação às pessoas que estão em condições lá de vulnerabilidade, é ajudar, é atender, certo? Então, assistir nesse sentido de prestar apoio, de prestar assistência. É só lembrar que assistência tem a ver com assistir. Então, quando você usar o verbo assistir no sentido de prestar assistência, esse verbo vai ser transitivo direto. Então, eu vou dizer que Fabiana assistiu. Quem? Assistiu o quê? Quando o verbo é transitivo de outra pergunta tem preposição, Júlia? Não. Então, ela assistiu o paciente. Certo? Para qual time você torce, Fabiana? Ai, gente, não tô sabendo. Então, você não torce para mim, você torce para o Flamengo. Então, Fabiana assistiu ao jogo aqui. Por que aqui não é assistir o jogo? Porque o verbo assistir aqui é de prestar assistência? Não, de ver. Quando o verbo assistir tiver sentido de ver, Fini, ele é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Por isso eu digo aqui, não como todo mundo diz todos os dias, né? Ele assistiu o jogo. Todo mundo fala isso, né? Ah, eu vou assistir um filme no cinema. Não diz isso? As pessoas dizem que vão assistir um filme no cinema. Não, não dizem isso. Mas isso é o recomendado pela norma culta. Então, assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto. Você assiste a quê? Agora, assistir no sentido de ajudar é você assiste o que ou quem, sem preposição. Entenderam essa diferença? Nesse caso aqui, no número 1, o verbo assistir tem sentido de ver ou de prestar assistência? De ver. Então, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Verbo transitivo indireto. Tudo bem, Patrícia, achei o verbo, achei o sujeito, já vi que o verbo é transitivo e indireto. O que eu faço agora? Segue o verbo. Se o verbo é transitivo e indireto, ele pedirá o quê? Um complemento chamado de objeto Indireto. Quem é? Ao espetáculo. Ao espetáculo. Objeto. Sobrou esse alegres. É um adjetivo esse alegres? Sim. Sim, alegres é um adjetivo. Adjetivo pode ser adjetivo nominal ou
predicativo. Que ótimo. Olha só, qual a diferença? Uma faz referência ao sujeito e o outro ao predicado. Não, Objeto pode. direto ou indireto. Não, você está fazendo a diferença do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto. O adjunto, ele é sempre mais, lembra que a gente falou isso? Mais próximo. Mais crônico. E o predicativo, ele mantém uma relação com o verbo que é mais momentânea. Quem é que era alegre aqui? As meninas. As meninas. Elas são alegres sempre. Ou elas estavam alegres na hora em que assistiram ao espetáculo? Elas estavam. Então essa não é uma característica crônica. Isso é ponto para o predicativo ou é ponto para o adjunto? Ponto para o predicativo. Mas veja, tem a coisa do separado. Quando o adjetivo se refere a um elemento que é sujeito, gente, é só eu observar se ele está junto ou está separado. Esse adjetivo está junto do substantivo que é sujeito? Não. Se ele não está junto, ele não pode ser adjunto. Portanto, ele vai ser um predicativo. É sempre aquela ideia, Fabiana, lembra? As meninas assistiram ao espetáculo e as meninas estavam alegres. Lembra? Você pode desmembrar o predicado. Isso aqui é um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto? Sujeito. Entendeu? É fácil, né? Sim ou não? É fácil, gente, é fácil. Essa menina é um doce. Esse doce aí não tá com cara de adjetivo, né? Então vou ter que resolver de outro jeito. Porque ele tá com artigo aqui, ele tá substantivado, né? Mas me diz uma coisa, quem é o verbo? É. E quem é o sujeito? É isso aí. Quem falou verbo de ligação aí? É isso aí. É. A chave tá aí. Quem é o sujeito? Essa menina. Bom, gente, me diz uma coisa. Esse verbo é um verbo de estado, não é? Sim. E além de ser um verbo de estado, ele faz a ligação entre a menina e uma característica da menina? Sim. Eu poderia trocar esse verbo por um sinal de igual na minha cabeça, assim? Sim. Essa menina igual um do outro. Poderia? Isso tudo é característica de verbo de? Ligação. Bom, também verbo ser sozinho na frase é verbo de ligação. Certo? Se é verbo de ligação, tem necessariamente que ter ali um negocinho. Que negocinho é esse? Um predicativo do sujeito. Verbo de ligação vai sempre exigir um predicativo do sujeito. Aí você vai dizer assim, Patrícia, tem caroço nesse angu. Porque o que você falou? Você falou que o predicativo é uma função do adjetivo. Você não falou isso, Patrícia? Deixa eu matar aqui um mosquito. Gente, tá uma coisa. Tem que ter cuidado, se for chikungunya, voltou. A minha filha falou, cuidado. Olha, vou dizer um negócio pra você. Ninja, Tô esse mosquito. passando aquele... Presta atenção. Patrícia disse que predicativo é uma função do adjetivo. Predicativo, né? Agora, eu não falei que é uma função exclusiva, eu falei? Não, eu falei que o adjetivo pode funcionar como adjunto nominal e como predicativo. Mas, por exemplo, o artigo também pode ser adjunto nominal, pode? Só o adjetivo que pode? Não. E o substantivo também pode aparecer como predicativo. Quer dizer que eu estou dizendo que o adjetivo ele desempenha essas funções. Mas eu não disse que só o adjetivo desempenha essas funções. A função de predicativo vai ser, na maioria das vezes, desempenhada por um adjetivo? Vai. Mas só pode ser desempenhada por um adjetivo? Não. Ali eu tenho um exemplo. Aquele doce ali não é um adjetivo, certo? Porque doce ali está substantivado e mesmo assim é predicativo. Tudo bem? Então, quando eu digo assim, Natália é uma professora dedicada. Natália é o sujeito. Quem é o meu predicativo?
Só dedicada? Professora dedicada. Uma professora dedicada. Quem é o núcleo do meu predicativo? Professora, que é um substantivo nessa frase. Agora, se eu dissesse que Natália é dedicada, quem desempenharia a função de predicativo? O adjetivo dedicado. Então, a função de predicativo é normalmente desempenhada pelo adjetivo, mas não é exclusivamente desempenhada por ele. Tudo bem? Isso é horrível. Qual é o verbo agora, Dani? É. De novo, tá muito fácil. Então tá. Quem é o sujeito? Isso. Esse verbo é? Se o verbo é de ligação, já sei que o horrível é? É o que, Karina? Predicativo de quem, Karina? Predicativo do sujeito. Tudo bem? Consideramos indiscutíveis os direitos da herdeira. Verbo. Consideramos. E o sujeito? Nós. Que tipo de sujeito é esse? E quem considera, considera o quê? Não é? O verbo é transitivo Direto. e pede um objeto. Direto. E o que nós consideramos? Os direitos. Os direitos da herdeira. Foram eles que foram considerados objeto direto. Tudo bem? E esses indiscutíveis aqui se refere a quem? Ao objeto. Ao objeto. Então eu não tenho o recurso do junto e do separado. Porque eu só tenho o recurso do junto e do separado para diferenciar o adjunto adnominal do predicativo quando ele se refere ao sujeito. Quando ele se refere a um objeto, eu tenho mesmo que fazer um processo interpretativo, certo? Esses direitos, eles são indiscutíveis? Eles são indiscutíveis? Eu achei que era outro adjetivo aqui. Eles são efetivamente, não dá para ninguém questionar. Eles são indiscutíveis? Ou essa adjetivação depende desse processo verbal aqui? Depende do processo verbal. Então fiquem atentos, prestem atenção. Há verbos como considerar, julgar, avaliar, achar no sentido de estabelecer um juízo de valor. Esses verbos que estabelecem juízo de valor normalmente pedem predicativo para o objeto direto. Certo? Então, quando eu digo, eu achei você estranha hoje. Ó, achar. Eu achei quem? Você. E estranha quem é? Esse você. Mas é uma adjetivação que depende do processo verbal, não depende? Você é estranha? Não. Você não é estranha, necessariamente. Está estranha hoje. Eu que achei. Outra pessoa pode até nem ter achado. Certo? Aqui, consideramos indiscutíveis os direitos da herdeira. Será que outra pessoa também vai achar indiscutível? Não. Patrícia, eu posso ter objeto direto e predicativo do sujeito? Bom, pode. Se eu estivesse ali no lugar, não tivesse um objeto indireto, por exemplo, né? Se eu dissesse, as meninas viram alegres o espetáculo. Se fosse via de regra, se fosse objeto direto, teria que ser predicativo? Não, você pode ter, eu posso dizer assim, olha só, eu avaliei o trabalho enfurecida. Era o trabalho que estava enfurecido ou eu? Era eu, o predicativo do sujeito. Agora, se eu dissesse, eu avaliei o trabalho insuficiente. Aí, quem era insuficiente era o trabalho. Aí, o predicativo do objeto. Não. Tá? Bom, então aqui, veja, essa adjetivação está atrelada a esse processo verbal. Eu acho sempre bom ter atenção, eu coloquei na folha. Se vocês olharem aí na folha, eu coloquei alguns verbos que com frequência pedem, acho que vocês darem uma destacada nisso, predicativo do objeto. Por que eu não coloquei? Vou só chamar.
Só o chamado? Chamar. Jura? Chamou a atenção que chamar. Mateus julgou aqui também. Ah, não, olha lá em cima. Ó. Eis alguns verbos em que costuma ocorrer predicativo do objeto. Eleger, julgar, encontrar, nomear, fazer, considerar, achar. Não achou que nada. Acharam aí? Acho bom, tá? Você não pensa folha? Você pensa folha. Posso só postar que você pensa folha. Não é possível que você não pensa folha. Não é que ela não tem? Ela faltou. Fabiana, você me lembra no final? Não, no final não, você tá acompanhando aí do nada, né? Deixa eu só acabar isso aqui que eu vou tirar uma cópia pra vocês, tá? Vejam aqui então esse predicativo aqui é de quem? Tudo bem? E aí, gente? Qual a alternativa que atende a gente? Quem é que diz assim? Os 3 primeiros são predicativos do sujeito e o 4 é predicativo do objeto. Tudo bem? Vou só ali tirar uma cópia aqui para Fabiana. Vou trazer uma raquete. Vai dar uma raquetezinha, tá? Mora do lado. Geralmente eu não tenho 10 vezes. Eu não ia, né? Meu curso foi de ano. Aí eu não sei pra quando. Pra setembro. Mas eu ia ficar 10 anos e 14 dias. De ano. Eu não ia mesmo. Mas eu falo pra ele que tira. Você vai ser 7 de 7 aqui. Vou gravar todas as aulas aqui até o final do curso. É bom pra estudar. Todas as aulas. Não deu pra dar. Ah, não pode. Não, mas tem que pedir um certificado antes, né? Eu gravei 2, aí quando foi semana passada eu estava só no áudio. Eu me acostumei a ficar assistindo a aula, pausando, volta a ver, assiste, volta a ver. Não tinha. Aí eu falei, agora vai dar ruim, com a Patrícia eu vou gravar tudo. Anuidade. Não sei. Quando eu saí de aula, eu estava pedindo mais lá para Mas eu acho que eu vou parcelar com a vida. Eu acho que a vista Ah, como é Deus. R$700. E daí já pedindo outra. Pega, tinha falado. Tô sabendo. Não sei se vai Não, não. vamos zoar, gente. Então vamos fazer o seguinte, fica com a folha de exercício, fica com a Também minha. não tem cliente. Não, não preciso da folha da frente, não. A impressora engasgou lá, eu tô brigando com ela, não consigo. Eu vejo, tá botando ali, eu vejo aqui, Patrícia. Se aparecer. Eu enxergo apagado também. Não, que a gente não vai saber explicar, não tá Filho, bom. mas ele fica bom. Eu
sou nova. Sai de fora, né? Eu sou nova, enxergo tudo. Casa ali no caso. Já decorou. O pessoal que usou óculos na cabeça, olha pra mim. Olha pra mim. Nem precisa, né? Veja só. Guarda o Instagram. Nem precisa, né? Casa no intervalo, não? Viciante esse negócio do Instagram. Posso apagar, gente? A borboleta negra. Encontrei-a. Qual é o verbo, gente? Encontrei. Encontrei. E quem é o sujeito? Eu. Olha só, gente, eu sei que eu sou chata, não tem problema não. Mas nunca deixem de seguir esse passo a passo que eu estou falando. Sempre procurem o verbo, procurem o sujeito, só na sequência, vejam a verificação verbal, porque isso evita muitos erros, tá bom? Bom, e qual é a predicação desse verbo aqui? Pode sentar aqui, essa bolsa é muito Ela não espaçosa. está pagando 2 mensalidades, não. Pode sentar. Me dá aqui que eu coloco ali, meu amor. Eu não fui tirar na hora que sentar. Tem negócio aqui embaixo. É. Qual é a predicação desse verbo, Sandra? Transitivo direto. Quem encontra, encontra O quê? o que? Encontra quem, não é isso? Verbo transitivo direto. Ju, se o verbo é transitivo direto, o que ele pede? Objeto direto. E quem foi que eu encontrei? A borboleta negra. A borboleta negra é objeto direto. E quem é esse A aqui? Ela quem? A borboleta. Então, o que esse A está fazendo aqui, gente? Ele está repetindo o objeto direto. Não é isso que ele está fazendo? Então, ele vai ser o que a gente vai chamar de objeto direto pleonástico. O que é um pleonasmo, gente? Pleonasmo é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição. O pleonasmo pode ser vicioso, esse aí que você está falando, ó. Subir para cima, descer para baixo, encarar de frente, hemorragia de sangue. Essas coisas são pleonasmos viciosos. E existem pleonasmos que são pleonasmos estilísticos. Então, veja, dependendo de quem usa, né? É vício ou estilo. É mais ou menos isso. Então, brincadeira, o que acontece? Quando você percebe que o pleonasmo ele é usado para um reforço no sentido, para garantir uma certa elegância para o texto, ele é considerado uma figura de linguagem. Então, você vai encontrar pleonasmo tanto entre as figuras de linguagem, quanto você vai encontrar entre os vícios de linguagem, certo? Quanto que ele é um vício? Quando ele tem essa repetição aí que você percebe que é fruto de um desconhecimento, de uma negligência e não de um cuidado. Esse pleonasmo, ele é fruto de um cuidado, certo? Ele pretende enfatizar no texto a presença do objeto direto. Então, quando isso acontece, a gente tem o chamado objeto direto pleonástico. Patrícia, sobre o pleonasmo. Goteiro no teto. Todo mundo fala, também é pleonasmo errado, né? Porque eu acho que goteira... Teoricamente, goteiro no teto. Na parede escorre, no chão é posta, né? Então, goteiro tem que ser no teto. Para gotejar tem que ser no teto, né? Não sei. Estou pensando aqui se pode haver goteira. Não pode haver uma goteira no ar-condicionado? Pode ter no tanque do carro. O meu tá pintando. Não pode. Pode ter na pia. Não, também não tem. No Eu tanque sei do que carro. normalmente é no teto, goteiro no teto. Não pode ser na parede, é no chão. Mas pode ser no ar-condicionado, não pode? Goteiro aí. Tá errado usado? Eu acho que eu poderia ter uma goteira aqui. Como é que é o nome disso aqui, gente? Ó. Não, esse troço aqui. Para, baby. Não, Portal, Portal. Realmente.
Pode ser uma goteira na própria torneira, não pode? Que uma goteira fica gotejando. Eu acho que não é necessariamente um pleonasmo, não. E elo de ligação? Elo de ligação Elo de ligação, encarar de frente. Né? Subir pra cima. Subir pra cima, descer pra baixo. Entrar pra dentro. Entrar pra dentro é tipo todo São Bento. Entra pra dentro! O pessoal lá de Júlia, criançada com a nariz escorrendo na rua. Júlia, entra pra dentro! Não é assim? Não tem cara de ser de São Bento, não. Ela é lá de São Bento, rapaz. O pessoal lá, nariz escorrendo, come carapicu com a mão, faz os bolinhos de arroz, feijão e farinha, pra dizer que não. Beijinho de coco. Aqui o pessoal tem o costume de chamar, mas no Rio o pessoal fala beijinho, já sabe que é o beijinho, que é um doce de coco. Beijinho de coco, né? Aqui, o costume de falar beijinho de coco é interessante. Porque lá é só beijinho, é considerado o doce de coco. Isso se torna, dependendo do contexto, um pleonasmo? Eu acho que não, porque eu acho, sinceramente, que beijinho de coco é o nome daquele doce. E aí, por abreviação, você pode chamar só de beijinho. Porque vamos combinar, beijinho é outra coisa. Sim. Né? Então, esse nome, quando você dá aquele nome pro doce, você está fazendo uma metáfora de que aquele doce, ele é um beijinho de coco. É como se o coco estivesse agradando a sua boca. Sim. Certo? Então, é um procedimento metafórico do beijo com o doce. Então, quem dá aquele beijo, nesse caso, é o coco. Então, eu penso que o nome do doce seria beijinho de coco. E por uma redução, a gente já trata como beijinho puro. Certo? Mas então, eu também acho que em certas situações cercada por todos os lados é pleonasmo. Porque cercado vai pressupor que seja por todos os lados, né? Não dá pra cercar. Pra você cercar, eu acho que você tem que cercar, né? De verdade. Então, eu acho que são coisas assim, mas alguns doem mais, outros doem menos. A verdade é A não essa. ser que esse cercado seja o ato de cercar, né? Você pode cercar. O quintal foi cercado. cercado, É. mas tem a casa no meio do caminho. Não, mas ele foi pro quintal ser cercado, ele tem que estar todo, de alguma Mas maneira, não por fechado. Não por muro. Tudo bem, mas tem que ser por todos os lados, não tem? A questão não é ser por muro, ser por cerca, ser por pessoas, é ser por todos os lados. Para ser cercado tem que estar por todos os lados, porque se eu não tiver um buraquinho, eu não estou cercado. Não, pode dar. O homem foi cercado pela polícia. Pode ter sido num beco, a polícia pegou de frente. Não tá Mas ele só pode ser cercado se ele não tiver outra saída. cercado pela polícia. A polícia não estava em volta dele, estava só na frente. O resto foi Tudo bem, mas o resto, quem fez parte da cerca foram os outros elementos, entendeu? Mas ele estava cercado. A polícia pode ter fechado, né, o cerco, que é como a gente normalmente usa. Por quê? Porque tem outros elementos, mas para ele estar cercado, ele não pode ter por onde sair. Se a polícia chegar por aqui e tiver saído aqui, ele não está cercado. Então, É isso. mas eu cercado pela polícia aí. Eu acho que você dizer, né, cercado pela polícia, tá tranquilo. O que está errado, eu acho dizer, ele está cercado por todos os lados. É igual a gente disse da ilha, né? O que é ilha? Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, né? Assim, definição de ilha, gente, que a gente aprendeu lá na Então, vamos lá, né? Se ilha é uma porção de terra cercada de água, não precisa de todos os lados. Se ela está cercada de água, desnecessário. Entendeu o que eu estou falando? Então, em algumas circunstâncias, essas expressões acabam sendo pleonásticas, tá? Viciosas. Tudo bem? Por quê? Porque são frutos de uma falta de raciocínio. Tem gente que tem muita implicância com fatos reais. Já viram isso? É verdade. Né? Porque fato pressupõe o que é real. Então, já é Certeza absoluta. certeza absoluta. Uma vez eu Não, disse, certeza 90% de certeza. Peraí, me explica isso que eu não estou entendendo. 90% de certeza você não tem. Você vai ter quase certeza. Tem uma só palavra também, né? Mas aí eu acho que Implica também, fala que é uma palavra só, né? Uma só palavra. Eu acho que o só, nesse caso, ele é enfático, é para dizer uma palavra apenas. Mas não vejo redundância, porque redundância e pleonasmo é a mesma coisa, tá, gente? Pleonasmo vicioso é chamado de redundância. Eu acho que quando você diz uma só palavra, que você está enfatizando o uma, né? Quando você usa esse só, para dar esse valor de apenas. Mas não vejo como redundante.
Tá? Tudo bem? Bom, eu quero só para aproveitar a chance aqui, classificar a noite e classificar também no quarto. Como é que classifica? Noite é adjunto, né? Adjunto o quê? Adnominal ou adverbial? Adverbial de Adverbial. Se eu tirasse daqui, ia sofrer? Não. Então, acessório. Deve ser um adjunto, certo? Se refere a quem? Encontrei. Então, adjunto indica o que, Jéssica? Tempo. Então, adverbial de tempo. E no quarto, também poderia tirar daqui? Sim. Poderia. Também é acessório. Também se refere ao verbo. Também é adjunto adverbial. Só que esse é de lugar. Tudo bem, gente? Tranquilo? E eu poderia dizer assim, a borboleta negra, encontrei-lhe à noite no quarto, teria certo? Não, porque aquele espaço de objeto direto. Certo? Ah, presta atenção, isso aqui é uma prova da SESP, eu não coloquei aqui. Essa frase estava no texto e a questão pedia para classificar e perguntava se podia trocar por ler sem alteração no sentido da sentença. A gente, para saber se pode trocar pelo ler ou não, a gente tem que entender essa frase. Veja, quem é o sujeito do quem? O verbo aqui é pronto, tá? Da oração principal. Quem é o sujeito? Eu. E quem prova pode provar alguma coisa. Ou pode provar alguma coisa a alguém. Quem vai me dizer se esse verbo é transitivo direto ou se ele é transitivo direto e indireto é a análise que a gente vai fazer ali. Então, quando eu digo que ele estava errado, eu o provo, eu provo o quê? Ele estava errado. Isso aqui é um objeto direto? É uma oração. Lá na frente a gente vai ver que é uma oração que funciona como objeto direto. Por isso ela vai ser uma oração subordinada. A gente vai ver mais tarde. Por enquanto ela está ocupando a casa do objeto direto. Estão percebendo? O verbo, por enquanto, está transitivo direto. Quem é esse o aqui? É que eu provo que ele estava errado a alguém. É isso? Não, eu provo a ele mesmo. Não. Esse o aqui é a repetição disso aqui. Que ele estava errado, eu provo isso aqui. Não é para ele mesmo, não. É eu provo isso aqui, eu estou repetindo. É como se eu tivesse assim, ó. A borboleta, encontrei-a. Quer dizer, encontrei quem? A borboleta. Que ele estava errado, eu provo que ele estava errado. Isso aqui é uma repetição do objeto direto. É um objeto direto pleonástico. Se eu usasse o lhe, que ele estava errado, eu lhe provo. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que eu provo que ele estava errado a você, ou a outra pessoa, ou a ele mesmo. Agora, esse aqui vai ser um objeto indireto. Então, veja, se eu usar o que eu estou fazendo é repetindo o objeto direto. A comida, eu a devolvi. Eu devolvi para alguém ou eu devolvi a comida? Duas vezes. Eu devolvi a comida. Agora, se eu dissesse a comida, eu lhe devolvi. Eu devolvi a comida para alguém. Mudou totalmente o sentido. Entenderam? Se eu dissesse a comida, eu a devolvi, o a é um objeto direto pleonástico. Por que pleonástico? Porque a comida já está aqui, está repetindo a comida. Se eu disser que a comida eu lhe devolvi, eu estou dizendo que eu devolvi a comida a
você a ele. Tudo bem? Entenderam isso? Importante isso. Deixa eu colocar 8. Posso apagar? Posso? Não. Joga, por favor. Essa aqui não sei, eu vou a prova da CESP. Não me lembro qual era o cargo, gente. A gente fez tanta prova CESP, antes da Polícia Rodoviária Federal, que eu já não me lembro mais qual era o cargo. Mas era assim, tipo um auditor, um cargo, não era um carguinho baixo, não. Mas também, vou dizer, do jeito que as coisas estão cobrando a repimboca da parafuseta até para quem vai precisar os cargos mais básicos. Verdade, são os piores. As coisas estão intensas. Podemos, gente? Pode apagar. Pode apagar? João encontrou sentada na sarjeta. Bom, tem que saber a função sintática do a, do sentado, do na sarjeta. Primeira coisa que eu faço é o quê, Rosquinha? Verbo. É, minha filha, hoje eu tô tampada na rosquinha. Qual é o verbo, gente? Encontrou. E quem é o sujeito? João. Fácil demais. Qual a predicação desse verbo? Verbo? Tudo bem, Jéssica? E qual é o objeto direto do verbo? Ah. Por que você está pensando em falar o A? Se fosse então para falar uma palavra grande, para falar o A demorou isso tudo? O objeto? Ele encontrou quem? Esse A aqui, certo? E sentada, gente? Sentada é um particípio e os particípios têm, né, desempenham funções normalmente adjetivas, não é isso? Participa de uma forma nominal e os particípios com frequência se convertem em adjetivos. Sentado aqui é um adjetivo, né? Adjetivos podem ser adjuntos ou predicativos, certo? Bom, primeira coisa, quem é que estava sentado? João ou esse A que ele encontrou? Ela é sentada ou ela estava sentada na hora que ele estava sentada? É uma característica permanente ou é momentânea? Momentânea. Isso é típico de predicativo ou de adjunto? Predicativo. E esse predicativo é do sujeito, certo? Não, esse predicativo é do objeto. Porque eu quero? Não, gente, porque quem estava sentada era o objeto. Eu sempre acho que é Porque vai aparecer com frequência, tá? Mas não é que é regra. Na sarjeta eu podia arrancar daqui? Sim. Então, deve ser adjunto, certo? Se refere a quem? De lugar. Mas ele se refere a quem? Ao verbo. Ao verbo? Ele controla na sarjeta, não é? Adjunto, adverbial de lugar. Certo? Eu acho, pessoalmente, que existe uma ambiguidade. Eu acho que se alguém achar que o na sarjeta, ele não encontrou na sarjeta, estava sentada na sarjeta, é uma análise possível? É. Mas vai mudar alguma coisa? Não, porque o advérbio se refere a quem? Ao verbo, ao adjetivo, a outro advérbio. Se ele se referir ao verbo, é adverbial. Se ele se referir a sentada no adjetivo, ele continua sendo adjunto, adverbial, certo? Mas uma pessoa que olhou ali, e eu achei que na sarjeta fazia referência a sentada na sarjeta. Não está fazendo uma análise errada não, tá? É bem possível isso. Existe aí realmente uma
dificuldade de você dizer se ele encontrou na sarjeta ou se estava sentada na sarjeta, tá? O que é sarjeta, vocês sabem? Meio filho. É o meio-fio. Só que tem hoje uma conotação... Pejorativo. Não, sarjeta é o meio-fio. Quando a pessoa está na sarjeta, é aquela pessoa que é pedinte na rua, sentada no meio-fio, pedindo. Por isso a gente faz, por associação, quando uma pessoa não está bem financeiramente, ela está na sarjeta, porque a sarjeta é para onde vão as pessoas que pedem esmola e ficam sentadas no meio-fio. Minha cultura, Júlia, mas não o quê? Classifique os adjuntos adverbiais em destaque nas orações. Patrícia, já está classificado? Você quer adjunto adverbial? Já classificou? Não, quando eu peço para classificar o adjunto adverbial, eu tenho que classificar o adjunto adverbial semanticamente. O que é semanticamente? Eu quero saber se esse adjunto indica lugar, se ele indica tempo, se ele indica modo, companhia, meio, dúvida, negação, afirmação. É isso que eu quero saber. Como é que sabe isso? Interpretando frase a frase, mas é fácil. Segunda-feira haverá aula normal. Qual é quem que está marcado aí? Segunda-feira. E segunda-feira indica o quê? Tempo. Com o mau tempo. Fala, Juliana. Que segunda-feira era o tempo? Não, mau tempo. A ou B. Com o mau tempo, não podemos sair ao relento. Eu também não. Não podemos sair por causa do mau tempo. Não, tempo é outra. Você botou tempo por cada palavra tempo. Aí eu fiquei assim, Né? não, isso aqui Não. eu botei um asterisco. Veja, quando eu consigo botar esse por Eu causa, pensei em teologia. não é? Não é por causa do mau tempo? Então ele é o adverbial de causa. Fala tempo. Certo? Então se eu disser assim, né? Com a virose de pérola, Fabiana não pôde vir à aula. Por que Fabiana não veio à aula, gente? Por causa da virose de pérola, não foi isso? Então, essa dica para identificar o adverbial de causa é você colocar dentro dele um por causa. Tá? Aliás, gente, não sei se vocês escutam isso, mas é muito feio falar por causa aqui, né? É demais. E é uma coisa. Não, mas assim, de quê? Você ainda percebe que é uma coisa localizada em pessoas com menos escolaridade. Agora, eu escuto crianças de escolas caras. Ah, tia, eu não vou por causa que minha mãe não vai deixar. Gente, mas que coisa. Criança fala muito. Muito. Os meus filhos às vezes dão uma. Quando porque começa com por causa. Ainda porque É porque eles escutam em casa. escutam em casa. Não, eu acho que as crianças ficam repetindo as coisas que eles em todos os lugares, né? Não, mas é o que por escuta causa mais, que é a muito escola. feio isso, né? Então, se as crianças estiverem falando, e adulto também, né? Olha só, a gente tira o causa, fala só por quê. Se a tia fala por causa que... Mas a tia pode cortar a tia por causa porque Criança fala muito. fala assim, não, fala assim, casa. Fala isso. Eu tinha professor da casa, não sei o que na escola. Bom, o livro foi acolhido com entusiasmo pela crítica. Mas não era de português não, né? Nada de estado. Tá perdoando. Não tá não. Não tá perdoado não. Porque a outra ia ter uma pena mais dura, seria agravante. O fato de ser de história não é atenuante. O fato de ser português seria agravante. O livro foi acolhido com entusiasmo pela crítica. Qual entusiasmo? Acho que é modo. Entusiasmadamente, não é isso? É adverbial de modo, tudo bem? O automóvel parou perto do rio. Perto do rio é o? Lugar. Essa é fácil. Gostei muito da viagem. Viajaremos para simples diversão. Finalidade, muito bem. Para quê? Com qual finalidade? Certo? Aí, Júlia tá com dúvida entre a causa e a finalidade, não tá? Eu não tinha feito essa não. Não tá em dúvida? Causa e finalidade? Muita gente tem dúvida entre causa e finalidade. A causa é anterior.
E a finalidade é posterior. Então me diz uma coisa, o que aconteceu primeiro? O mau tempo ou nós não podemos trabalhar? A causa, ela é anterior. Agora nós viajaremos. O que vai acontecer primeiro? Viajar ou se divertir? Se divertir, então é depois, não é? A finalidade é posterior. Certo? Então se eu disser assim, ó, Júlia, presta atenção. Eu estudo porque quero passar. Querer passar aconteceu antes ou depois de você estudar? Não, querer passar aconteceu antes. Primeiro eu quis passar. Aí o que eu fui fazer? Fui estudar. Então querer passar é anterior, é a causa. Agora se eu digo eu estudo para passar. Passar é posterior ou é anterior a estudar? Posterior. Então é a sua finalidade. A finalidade ela é posterior e a causa é anterior. Então sempre que tiver dúvida, essa dúvida é aquela dúvida previsível. Então a dúvida entre a finalidade e a causa vai acontecer várias vezes e a diferença é essa, tá? Talvez Nina tivesse razão. Talvez. Mas de verbo de dúvida. Ele, não, com Daniel, Carla não, Natália, vive por muitos anos. Então, na verdade, Natália vai querer saber quem é Carla aí, vai dar ruim. Com Daniel é o que, gente? Companhia. E por 2 anos? É tempo, é fácil. Ele sempre viajava de carro. De carro é? Meio. Muito bem. E fez o bolo com raspas de limão. Matéria. Muito bem. Sempre que tiver essa noção de ingrediente, de coisa que você usa para fazer uma coisa, é matéria. Tá? Tudo bem? E você disser que eu fiz o bolo com a batedeira? Fiz o bolo com a batedeira. Com a batedeira é o quê? Não. Instrumento. Não é objeto, não. Instrumento. Certo? Instrumento. Cortei o pão com a faca. Faca é instrumento. Tá? Tudo bem? Ela hoje tá voadinha, não sei o que ela tem hoje não. Deixa ela. Questão número 10. Trecho de entrevista sobre sedentarismo e atividade física do médico Drauzio Varela com o biomédico Turíbio Leite Barros Neto. A entrevista era longa, eu recortei um pedacinho aí da prova, tá? Aí tem a perguntinha que nos interessa. A que você atribui a resistência do ser humano para praticar atividade física? Aí o doutor Turíbio responde. Nos dias de hoje, essa resistência à prática de atividade física pode ser atribuída ao estilo de vida marcado pela turbulência do dia a dia nos grandes centros urbanos. Aí a pergunta é, na resposta à primeira pergunta de Drauzio, em resistência à prática de atividade física, vou escrever aqui, resistência à prática de atividade física. A expressão a prática de atividade física atua como adjunto adnominal de resistência, já que se trata de termo preposicionado que completa o sentido de um nome. Termo preposicionado que completa o sentido de um nome já me lembra alguma coisa. Que coisa é essa? Complemento nominal. Preposicionado e completa o sentido de nome. É necessariamente como nominal? Não, mas pode ser. Então, o que eu tenho aqui? Resistência é um substantivo abstrato. Tudo bem, gente? É o ato de resistir. E a prática de atividade física, esse A aqui tem crase porque aqui tem uma preposição. Preposição mais substantivo. Que substantivo? Prática. E eu continuo. Eu sempre vou ter uma dúvida na classificação disso aqui. Que dúvida é essa? Pode ser complemento nominal ou pode ser adjunto
Adnominal. Como é que eu faço para saber a diferença? Ativo ou passivo. Vamos ver? É a prática que resiste, gente. Porque qual é a ação que está envolvida no substantivo resistência? A ação de resistir. É a prática que resiste? Ou é alguém que resiste à prática? Ela é ativa ou é passiva em relação à resistência? Se ela é passiva, eu posso dizer que ela é adjunto adnominal? Não, porque o adjunto adnominal é ativo. Quem é passivo é o complemento nominal. Então, tá certo ou tá errado o que tá dito aí? Porque ela não é um adjunto adnominal, ela é um complemento nominal. Questão de 2018, hein, gente? Tá? Super recentezinho. Que cara é essa? Me conta aí. Abre seu coração. Tá apaixonada. Tá perdida como? Porque eu não peguei nada em casa. Não estudou durante a semana, né? A professora manda estudar porque a professora é chata, né? Você sabe disso, né? Não é porque precisa estudar. É porque a mulher não tem nada o que fazer, ela fica perturbando pra gente estudar, né? Entendeu? Mas só uma dúvida ali. A gente faz a pergunta quando é voz passiva ativa. Não. Olha só, gente. Presta atenção que a dúvida da Juliana é uma coisa que deve estar na cabeça de muita gente. Ela perguntou assim, eu pergunto se tem voz passiva. Não estou falando de voz passiva. Voz ativa e voz passiva são assuntos relacionados ao verbo. Então eu tenho um verbo na voz ativa, eu posso ter um verbo na voz passiva. Isso aqui é uma relação de atividade ou passividade em relação a um nome. Um nome que normalmente esconde um processo verbal, mas ele só esconde. Então aqui, eu não posso dizer que eu tenho uma voz passiva. Mentira. Não, esse elemento é passivo em relação a esse. Mas não tenho voz passiva por quê? Porque a voz passiva é uma voz verbal. Eu estou trabalhando com uma relação que é nominal, entendeu? Então, muitas vezes acontece isso. Ah, tem ali uma voz passiva, por isso que é complemento nominal. Não. Tem ali uma relação de passividade. Por isso é complemento nominal. Para ter voz passiva, eu tenho que estar prestando atenção na relação que o sujeito estabelece com o verbo. Se o sujeito pratica a ação do verbo, a voz é ativa. Se o sujeito sofre a ação do verbo, a voz é passiva. Aqui eu posso ter muito bem uma voz ativa, ó. Ele tem resistência à atividade física. Qual é o verbo? Quem é o sujeito? Esse sujeito mantém uma relação ativa ou passiva com esse verbo? Ativa. Isso é uma voz ativa. Mas e onde é que está a passividade? A passividade está aqui, ó. É a prática que é passiva em relação à resistência. Não é que ele tem a voz passiva na sentença. Tá? São duas coisas completamente diferentes, mas que muita gente confunde. Tem que perguntar, porque senão a gente vai passando o rolo compressor e vai fingindo que tá tudo bem. Não tá. Tá bom? Bom, gente, vamos para a folhinha. Fabiana, a gente tem a folhinha? Já. Fabiana agora é médica da UTI neonatal. Precisa medicar as crianças que estão lá entre a vida e a morte, por isso não pode largar o WhatsApp. Dizer que isso é uma graça, não? Né? Bom, observe a oração abaixo. A infestação do escorpião urbano no Brasil é um clássico problema perverso. Eu não sei o que é esse negócio que saiu do lado do ar, não, gente. Não tem acento nenhum, não, tá? Aparecendo aqui acento. Um negócio esquisito aí. É porque foi junto também, né? O ar junto. É, ficou uma formatação horrorosa. A gente acha que era uma frase. Primeira vez.
Olha, essa folhinha é só questões de 2019, hein? Tem 2018 e 2019. Não. Então, Tem aqui, ó. Abre e fecha. Não, isso é mesmo. Tá errado. Tá errado. Esses eu não consegui já eu sabia porque tem bom, para a gente fazer aí a classificação desses termos, qual é, Thaís, a primeira coisa que eu tenho que olhar na oração? O verbo. Quem é o verbo aí? É. Meu Deus. Acabou. Fácil assim? Fácil assim. Quem é o sujeito? A infestação do escorpião urbano no Brasil. Sujeito. Tudo que sobra é o meu? Não, sobrou do sujeito é predicado. Predicado, certo? Esse verbo é um verbo, como é que eu classifico, Nath? E se é verbo de ligação, o que vem aqui é o quê? Predicativo do objeto, gente. Tem nem objeto, doida. Predicativo do sujeito. E quando eu tenho verbo de ligação, o meu predicado é necessariamente um predicado verbal, né, Júlia? Não, é necessariamente um predicado nominal. O normal é concordar com tudo que eu... Não, normal comigo é discordar. Vai comigo. Bom, quem é o núcleo desse sujeito, Sandro? Problema. Não, do sujeito. Ah, do sujeito? A infestação. A infestação. Infestação. O sujeito é enorme, mas quantos núcleos ele tem? Então ele é um sujeito. Certo? Tudo bem? Bom, vamos ver o que acontece aqui, gente. Problema é núcleo do predicativo do sujeito. Nem procurei o núcleo do predicativo do sujeito, né? Mas esse predicativo, porque eu falei que predicativo pode ser adjetivo ou pode ser substantivo. Não falei isso hoje aqui? Esse predicativo do sujeito é adjetivo ou é substantivo? Substantivo. Substantivo, né? Um clássico problema perverso é uma estrutura nominal, não é? Qual é o núcleo? Problema. Núcleo de mistura nominal aqui, ó. Então, esse predicativo, ele tem como núcleo problema. Tudo bem? Por quê? Porque o predicativo é uma mistura nominal, nesse caso, e o núcleo da mistura nominal ali é o substantivo. Né? Clássico é um adjetivo do problema, perverso é um adjetivo do problema. Problema é que é o núcleo, tudo bem? Então, problema é o núcleo do predicativo do sujeito? Detesto quando a letra A é certa, gente. Por favor. Perverso é o núcleo do sujeito? Quem é o núcleo do sujeito? Escorpião é o núcleo do sujeito? Urbano é predicativo do objeto? Deus me livre. Nem tem objeto. Clássico é núcleo do predicativo do objeto? No nome de Jesus, está amarrado. Não tem objeto, não pode ter predicativo do objeto. Gente, olha só. Se o verbo não for transitivo, não pode ter objeto. Simples assim. E nem predicativo do objeto, é evidente. Certo? Se não tem objeto, não pode ter predicativo do objeto. Tá? Então qual que vocês marcaram aí na A? Na A não, na 1. Na 1, vocês marcaram? A. Muito fácil, né? Não cai isso na minha prova. Cai sim, bobo. Cai sim. Bom. Ó, em qual das opções há agente da passiva? Bom,
Aí a gente vai fazer a análise de todas as sentenças e vai perder 10 minutos da minha prova em uma questão só? Não. É assim que então, veja. Agente da passiva é um elemento sintático que só pode aparecer quando eu tenho voz analítica. Voz passiva analítica. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou procurar voz passiva analítica. E a voz passiva analítica, ela tem uma marca muito fácil de identificar. Que marca é essa? Voz passiva analítica, ela é formada por ser mais particípio, não é isso, gente? Eventualmente, esse ser pode ser substituído por estar ou por ficar. É o mais comum? Não, o mais comum é ser mais particípio. Assim como o mais comum é que o agente da passiva seja introduzido pela preposição por. É o mais, mas pode acontecer de ser introduzido pela preposição de, certo? Então, o que eu faço diante de uma questão de 2019, esses dias, que me pede para identificar o agente da passiva? Eu vou procurar uma sentença em que eu tenha verbo ser mais particípio. Tem aí? Tem. Ser mais particípio? Ah, não, foi. Ser não tem, olha. A crença em Deus é necessária. O verbo é ser. Mas tem particípio? Não, já pode. As frutas ficaram bichadas com o tempo. Tem verbo ser? Não. Mas tem ficar. E tem particípio? Tem. Bichadas é um particípio, não? É o particípio do verbo bichacha. Não é isso? O autor estava cercado de fãs. Tem verbo ser mais particípio? Não, mas tem? Estar. Então, veja, a letra B e a letra C, eu vou ficar aí prestando atenção. Letra D. De repente, fiquei ansioso por sua volta. Ficar pode ser caso de voz passiva. Mas ansioso não é particípio, né, gente? O rapaz estava apaixonado pela colega. Bom, estar, mas particípio poderia ser, certo? Tudo bem? Então eu vou jogar fora quem? A letra A. Não vou não, rapidinho. Não vou para a agenda passiva. Mas vou perguntar, só para não perder a oportunidade. Como é que classifica esse em Deus aí? A crença em Deus é necessária. Não. Adjunta de nominal, no resultado. Adjunta de nominal? Adverbial. Eu estou falando de Deus, eu estou falando da crença. Não, eu quero que classifique o em Deus, mas eu tenho que analisar a crença em Deus é necessária. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus, não faz isso com o meu coração, não. Porque o que vai acontecer? Você ser obrigada a beber. Você obrigada. Vocês estão querendo que eu beba na quinta-feira. É um absurdo isso. Absurdo. Quem crê, ele é alguma coisa. Vamos lá. Quem crê em alguma coisa, mas crer é verbo. E crença é um substantivo. Quem é o verbo aqui? Ligação. Quem é o sujeito aqui? A crença. Quem é o núcleo do sujeito aqui? Crença. E em Deus eu quero fazer que você classifique o em Deus. Está acompanhando o raciocínio? Sim. Crença é abstrato, não é santo? E em Deus é preposicionado, né? Então eu vou ter dúvida se é adjunto ou complemento. Né? Bom, me diz uma coisa. Crença é aquilo que tem quem crê, né? Então, crença guarda em si qual processo verbal? O processo de crer, tá? É Deus quem crê ou crê nele? Crê.
Ah, então é passivo ou é ativo? Passivo. É passivo. Então, em Deus aqui é um complemento nominal. Entenderam, criança? Fácil, pau na prova. Hã? É fácil, é pau na prova. Entendeu? É que não tava esperando essa pergunta. Não estava esperando, né? Então tá, mas eu vou jogar essa foto tudo atrás, na verdade, do agenda passivo. Vamos lá, as frutas ficaram bichadas com o tempo. Bom, eu vou perder tempo, gente, analisando. Estou procurando quem? Agente da passiva, não é verdade? Tá. E aí, gente, se eu estou procurando agente da passiva, ele é introduzido por preposição com? Não. Ele é introduzido por preposição por ou com preposição de. Então, eu não tenho aí agente da passiva. Com o tempo é um adjunto adverbial de quê? De quê? De quê? De quê? De tempo, cacete. Só porque tem a palavra tempo, acho que tem. As frutas ficaram bichadas com o tempo. As frutas ficaram bichadas Por causa do tempo. o tempo foi o que causou, entendeu? O problema, entendeu? A gente vai passar a produzir por D. Por de e por. Bom, o ator estava cercado de fãs. Bom, vou escrever aqui. O ator estava... Essa banca foi maldosa, né? Porque ela colocou tudo que é exceção. O estar Com D. com o de, né? Toda a banca de português. Mas a professora já tinha avisado. A professora já tinha avisado. Sabe o que acontece? Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Essa construção aqui é o exemplo... Não, é o exemplo do vexame. Quando ele fala sobre o agente da passiva, que pode acontecer com preposição de, é esse exemplo aí. Só que a casa estava cercada de policiais. Aí a banca foi lá e pegou uma situação super parecidinha, para não ter erro, sabe? Então a pessoa vai recorrer, já está lá, tem o respaldo. Bom, me diz uma coisa, a locução verbal aqui pode ser uma locução de voz passiva? Pode. Pode. O de pode introduzir agente da passiva? Pode. Então agora eu vou analisar, para ter certeza. Qual é o sujeito? O ator. Foi o ator que praticou a ação ou esse sujeito sofre ação? Sofre ação. E quem foi que praticou? Então, se o sujeito sofre ação, eu tenho realmente uma voz passiva, porque quando o sujeito sofre ação, a voz é passiva. Quem foi que praticou essa ação? Então, aqui eu tenho o agente da passiva. Certo? Porque, como é que eu vou tirar a dúvida entre a C e a E? Por causa do processo interpretativo. Ó. Porque eu tenho o rapaz estava apaixonado pela colega. Qual é a locução verbal? Se eu analisar assim, isoladamente, ela poderia ser uma locução de voz passiva? Poderia. Mas me diz uma coisa, o rapaz aqui é um sujeito agente ou é um sujeito paciente? Agente. Ele é um sujeito agente. Por quê, gente? Porque esse estava aqui, na verdade, é um verbo de ligação. E esse apaixonado aqui, ó, é um predicativo desse rapaz, certo? Foi a colega que apaixonou, gente? Não, gente, a colega tá lá paradona na dela, tadinha, não tá nem dando confiança pra ele, certo? Não foi ela que praticou ação nenhuma, foi ele, efetivamente, que estava apaixonado. A colega é o alvo da paixão, apaixonado por quem? Está completando o apaixonado. Apaixonado é um adjetivo? Expressão preposicionada que completa adjetivo é o quê? Complemento nominal. Pela colega é complemento de apaixonado. Não é. E complemento pode ter preposição por? Pode. Né? Eu digo o amor pelos filhos. Pelos filhos é complemento de amor. Certo? Tudo bem? Fácil, né? Até agora tem alguma assim muito difícil? Não. Até agora. Bom, essa também
também eu acho que a gente tem que resolver rapidamente. Primeiro porque banca que coloca a alternativa A, B, C e D já é a banca mais simpática, né? Porque Paulinho também está trabalhando no UTI, né? Não tá com você? Tá, tadinho. Tá no plantão. Tá dando plantão, sobreaviso. Há predicado verbal em. Então, veja, a coisa que eu vou procurar é o verbo logo, gente. Porque se o verbo for de ligação, o predicado não pode ser verbal. O predicado vai ser necessariamente nominal. Então, vamos lá. Qual é o verbo da letra A? É. É verbo de ligação? É. Isso é o protecionismo, verbo de ligação. Pode ser a letra A? Não. O maior entrave à livre transação entre os habitantes de dois países distintos é a política. Ligação. Verbo de ligação. É. Certo? Não pode ser essa. O consumidor será sempre prejudicado. Outro verbo ser de ligação? É ou não? Sim. A abertura comercial será um choque sobre a economia. Outro verbo de ligação? Não? Será, não é verbo ser? Então não tem alternativa certa, não? Não, para a próxima. É. E a letra E é porque lá a letra E. Não, tá escondido. Esqueci Ah, a de letra E colocar. porque não tem letra E, tá? Não. Falei com ele, né? A falta de atenção é tudo na vida. Olha só, gente, o verbo ser é necessariamente não, né? Mas vai ser frequentemente verbo de ligação quando ele é o único verbo. Se for uma locução verbal, Não. isso não se aplica. Em qual alternativa que eu tenho locução verbal, gente? O que está escrito na letra C, Lara? Consumidor Será será sempre sempre. prejudicado. Consumidor. Ó como é que vocês não têm atenção, né? Sempre será Será prejudicado. sempre prejudicado. Sempre prejudicado. Será prejudicado. Será prejudicado, gente. É uma locução verbal. Sempre só entrou ali no meio, sabe pra quê? Pra sacanear vocês. A banca já é boazinha. Ela já coloca 4 alternativas só, né? Então, você no lugar de ter 20% de chance de acertar no chute, você tem 25%. É, a banca é melhor do que a outra, né? Só que ela coloca esse tipo de coisa aí pra você errar. Esse sempre só entrou aqui no meio pra te atrapalhar. O que eu tenho aqui? Verbo ser Será prejudicado. verbo ser mais. Isso é uma locução verbal qualquer ou é uma locução verbal especial? Uma locução verbal que diz o que, dona Dani? Ser mais particípio, Dani. Diz o que pra gente? Voz? Passiva? Quem é o sujeito? Ele prejudica ou ele sofre ação? Ah, é voz passiva mesmo, né? Então, isso aqui é o sujeito. Eu tenho aqui uma voz passiva analítica. Quando eu tenho uma locução verbal, gente, quem conta é esse verbo aqui. Esse verbo é de ligação? Quem prejudica, prejudica alguém. Né? Não é verbo de ligação coisa nenhuma. Certo? É um verbo transitivo direto. E tem objeto direto ali? Vou perguntar de novo, porque acho que a minha pergunta foi muito... Não tem que ter. Não tem que ter justamente por quê? Porque você tem uma voz passiva. O que é a voz passiva, gente? Quando a gente... É a transformação do objeto em sujeito. Certo? Então, quando você vai ter, né, verbo transitivo direto na voz passiva, você só pode ter voz passiva se verbo transitivo direto. Ou direto e indireto. Ou seja, tem que ter um componente direto. Por quê? Porque a voz passiva é o fenômeno de transformação do objeto em sujeito. Não é isso que é a voz passiva? Então, se eu disser assim, ó, presta atenção. O aluno trouxe
o café. Qual é o meu verbo? Qual é o sujeito? Como é que eu classifico esse verbo? Verbo transitivo direto. Quem é o objeto direto? Eu posso fazer voz passiva com essa frase? Pode. Posso, porque se o verbo é transitivo direto, eu posso fazer voz passiva. Se o verbo não fosse transitivo direto, gente, não tem como. Para fazer voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto, ou transitivo direto e indireto. Ele tem que ter um componente direto. Por quê? Porque a voz passiva é justamente a transformação desse componente direto em sujeito. Ou seja, se eu pego esse café e transformo em sujeito, o café foi trazido, porque o particípio do verbo trazer é trazido pelo aluno. Eu continuo tendo aqui um verbo transitivo direto? Sim, trazer me traz alguma coisa, o verbo é transitivo direto. Mas por que eu não tenho objeto direto aqui? Porque eu fiz uma voz passiva. Na voz passiva, o objeto vai ser convertido em sujeito, certo? Por isso que quando a gente tem voz passiva sintética, o sujeito tem tanta cara de objeto, né? Quando você diz assim, conserta-se bicicleta. Tô vendo, então. Deus está vendo. Entendeu? É porque ele fala com o rapaz, né? O Roger fala. Deve ser. Então eu deixo. Tá no contrato. Escuta uma coisa. Quando a gente tem voz passiva sintética, eu digo assim, ó. Aluga-se esta casa. Vamos combinar, Fini, que esta casa tem cara de sujeito ou tem cara de objeto? Tem cara de objeto. Não é? E por que é sujeito? Porque esse verbo é transitivo direto acompanhado de partícula C. Isso é uma voz passiva. E na voz passiva, o que parece um objeto, ou seja, o que sofre a ação, vira o meu sujeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um verbo transitivo direto, que participa dessa locução verbal aqui de voz passiva. E por que, Patrícia, não tem objeto direto? Justamente porque o objeto foi convertido em sujeito, certo? Porque se eu disser, ele prejudica o consumidor, certo? Quem é o sujeito? Ele prejudica quem? O consumidor objeto, certo? Quando eu digo o consumidor é prejudicado por ele. O que aconteceu? Eu fiz voz passiva. O que era o objeto virou o sujeito. Então, a voz passiva nada mais é do que um fenômeno linguístico de conversão do objeto em sujeito. Por isso que a gente precisa de verbo transitivo direto para fazer voz passiva. Então, quando eu digo, eu creio em Deus, posso fazer voz passiva com essa frase? Em Deus é crido por mim, é isso? Dá para fazer? Não dá. Por que não dá? Porque eu não tenho o objeto direto para virar sujeito. O verbo é transitivo indireto, certo? Então eu digo, eu acredito em você. Eu digo, você é acreditado por mim? Dá para fazer isso? Não dá. Por quê? Porque para fazer a voz passiva eu preciso de um componente direto para transformar em sujeito. Entenderam isso, gente? Isso é um fenômeno muito lógico. A gente precisa entender isso nessa lógica que sustenta, porque senão eu vou sempre ficar repetindo. Na língua portuguesa só se faz voz passiva com verbo transitivo direto. Por quê? Porque a pomba branca posou na Academia Brasileira de Letras e cuspiu isso lá? Não! É porque é uma questão lógica, tudo bem? Então aqui eu tenho predicado verbal, predicado não.
Verbal. Porque quem conta é esse verbo aqui, ó. Esse verbo é de ligação? Não, ele não é verbo de ligação. Certo? Nas outras, o verbo ser aparece em locução verbal ou aparece sozinho? Nas outras, eu tenho verbo de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, o predicado é nominal. Tudo bem, gente? Tem agente da passiva nessa aqui? Não. Porque quando eu tenho voz passiva analítica, eu tenho necessariamente agente da passiva? Não. Eu posso ter. Eu poderia dizer que o consumidor será sempre prejudicado pelo empresário, pelo governo, pela legislação. Eu posso colocar vários elementos aí, certo? Mas, nesse caso, eu estou omitindo o agente da passiva. Tudo bem? Entendeu? Podemos ir para a próxima? Sim. Fiquei triste com vocês, hein? Muito triste. Há sujeito indeterminado em qual alternativa, gente? Havia vários livros na estante. Qual é o verbo em havia vários livros na estante? Havia. E quem é o sujeito? Ah, quem foi que falou inexistente aí? Eu quem? Ah, muito bem, Ju. Ficou com medo. Por que o sujeito é inexistente, Júlio? Porque o verbo havia, no sentido de existir, no sentido de ocorrer, acontecer, é verbo impessoal. Ali ele tem sentido de existir? Sim. Existiam vários livros na estante? Sim. Se o verbo haver tem sentido de existir, ele é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Daí o verbo ficar no singular, mesmo tendo vários livros aqui no plural. É certo dizer haviam vários livros na estante? Não, isso é um erro de concordância. Não deve usar isso no plural, porque vai estar ferindo os preceitos da norma culta, que não recomenda essa flexão por uma questão lógica. O verbo concorda com quem? Com o sujeito. Se o verbo não tem sujeito, ele concorda com quem? Com ninguém. Fica lá na dúvida. Então, essa tem sujeito determinado? Não. Estava o professor sozinho na sala de aula. Quem é o verbo, gente? Estava. E quem é o sujeito? O professor, gente. O professor estava sozinho na sala de aula, não é isso? Isso aqui é o meu. Se o sujeito está escrito na frase, ele só pode ser simples ou composto. Esse aí tem quantos núcleos? Então ele é um sujeito. Meu Deus, é muito fácil isso, gente. Perto da ponte. Desceram do ônibus alguns moradores. Qual é o verbo, Fabiana? Descer. E quem é o sujeito? Muito bem. Alguns moradores desceram do ônibus perto da ponte. Alguns moradores, está escrito, não está? Sim. Se ele está escrito, ele só pode ser simples ou composto. Certo? Se eu não soubesse quem foi que desceu, Fabiano, desceram do ônibus. Quem desceu? Sei lá, não sei. Aí é indeterminado. O verbo, não, o sujeito está escrito
ele é simples ou composto. Quantos núcleos esse sujeito tem? 1. Então ele é um sujeito simples. Só sobrou uma, né? Será que é o caso? Vamos ver. Precisa-se de um ajudante de cozinha com experiência. Nath, qual é o verbo? Preciso. Vou botar um vermelho, depois pode ficar bonito preto e vermelho, né? Preto e vermelho. Esse verbo veio acompanhado de quem? Ih, o que eu faço agora? Não sei mais o que eu faço. Faz muito tempo. Nem sei que eu sou. Sabe o que você vai não? Ah, não sei. Ah, quem é que está precisando? Você sabe quem está precisando? Não. Nem eu. Se eu não sei quem está precisando, é porque existe uma indeterminação do agente, de quem pratica a ação. Quem pratica a ação pode ser o sujeito se eu tiver voz ativa. Mas se eu tiver voz passiva, quem pratica a ação não é o sujeito, então o sujeito vai estar ali, mesmo eu não sabendo quem pratica a ação. Tá entendendo? Certo? Tá bom, então. Para eu ter voz passiva, o verbo tem que ter um componente direto. Não tem que ter um componente direto? Esse verbo ele tem objeto direto? Quem precisa de alguma coisa. O verbo é transitivo? Indireto. Bom, gente, se eu tenho um verbo transitivo indireto com partícula C, isso não pode ser voz passiva, porque a gente acabou de ver que para ter voz passiva eu tenho que ter um verbo que seja transitivo direto, ou direto e indireto. Ele tem que ser direto, tá? Me diz uma coisa, se o verbo não é transitivo direto, eu tenho voz ativa. Não tem voz ativa? Na voz ativa o sujeito e o agente são iguais? São, não são? Quem é o agente, você sabe? Então você também não sabe quem é o? Portanto, você tem sujeito. Então, sempre que vocês tiverem verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação com partícula C, vocês vão ter sujeito indeterminado. Se aqui eu precisasse de muitos ajudantes de cozinha, eu colocaria, Júlia, esse verbo no plural? Precisa-se de vários ajudantes. Precisam-se de vários ajudantes? Não. O verbo concorda com quem, Júlia? Com o sujeito. Isso aqui é sujeito? Não, o sujeito é indeterminado. Portanto, esse verbo nunca vai para o plural. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Tá entendendo, Karina? Tá? Então, tinha que marcar qual aí? D. Letra D. Não é isso? Alugam-se casas, vendem-se casas. Tem que escrever certinho. Outro dia eu tava na rua e tinha uma errada. Agora não me lembro qual era. Não tem tanta. Né? Mas não era de alugar nem de vender, não. Era outra coisa. Vendem-se casas. Vendem-se casas. Tem muito, né? Na opção entre sinônimos, ganha a palavra mais curta. Ganha pontos, a palavra mais curta. Ganha pontos. Ganha pontos. Ah, era só botar aqui, doida. Ganha pontos a palavra mais curta. Tudo bem, gente? Essa frase é vida real, né? Bom, qual é o verbo? Ganha. E quem é o sujeito? A palavra mais curta é o meu sujeito. Porque quem é que ganha pontos?
a palavra mais curta. Se fossem as palavras mais curtas, elas ganham pontos. Quem determina a concordância do verbo é a palavra mais curta. Quem ganha, ganha. O que? Pontos é o meu objeto? Muito bem. Agora vejam, gente. Esse sujeito está escrito na frase? Sim. Está. Se está escrito na frase, ele só pode ser simples ou? E ele é o quê? Simples. Porque quantos núcleos ele tem? E qual é o núcleo? Tudo bem, gente? Certo? Quero classificar tudo aqui, gente. A enchente deixou a população apavorada. Verbo. Deixou. Sujeito. A enchente. Como é que classifica esse verbo? Verbo transitivo direto. E me diz uma coisa. Quem é o objeto direto? A população. A população, né? Isso aqui é o quê? Tá flexionado, não tá? Não tá flexionado? Se fosse o povo, ia ser o quê? Apavorada? Ou apavorada? Concorda, né? População. O advérbio faz concordância? Não. O advérbio caracterizado pela invariabilidade. A gente sabe até que o advérbio todo, toda faz concordância, mas é uma exceção. Né? Então, apavorada é um particípio que virou adjetivo. Não é adjetivo apavorada, gente? Não é advérbio. Se ele é adjetivo, ele pode ser adjunto de nominal, pode ser, e pode ser também predicativo. Certo? Essa população, ela é apavorada, gente? Não, ela ficou apavorada em razão disso aqui, né? A enchente deixou a população apavorada. Se eu substituísse o a enchente por um pronome, a enchente não, a população, desculpa. A enchente deixou-a apavorada. Eu substituo só o substantivo, o adjetivo ficou separado, não ficou? É porque isso não é adjunto. E quando é adjunto, eu substituo tudo. Certo? Tudo bem? Se eu dissesse, né? Joana deixou o velho carro. Eu ia dizer o velho namorado, mas assim, muito feio. Esse velho aqui é adjunto de nominal ou é predicativo? Não foi compreensão não, Nico. Fiquei mais uma, 10 e meia mais ou menos. Eu acho que é adjunto, porque são tudo substituir. Ah, se eu substituir, ó, Joana, eu pego isso aqui tudo, ó, e boto deixou ou... Não faço isso, gente? Ou seja, quando eu substituo tudo junto. Portanto, isso aqui é um adjunto adnominal. Mas quando eu substituo a população, eu levo a apavorada junto? Não. Eu digo a enchente deixou-a e o apavorada continua ali, não continua? Ou seja, foi embora junto? Não. Isso aqui não é adjunto, isso aqui é um predicativo. Predicativo de quem? Da enchente ou da população? População. Então, isso é um predicativo do objeto. Bom, a enchente é o sujeito. Tudo isso aqui é o predicado, certo, gente? Não é? O predicado tem verbo de ligação? Então, nominal ele não pode ser, ok? Ele só pode ser verbal ou verbo nominal. Ele vai ser verbal se o verbo não for de ligação e não tiver predicativo.
E ele vai ser verbo nominal se o verbo não for de ligação e tiver predicativo. O verbo não é de ligação e tem ou não tem predicativo? Tem. Então o predicado é o quê? Nominal. Predicado, verbo. Então, tem muita dificuldade de identificar esse verbo nominal. É só você perceber Tem que fazer tudo. a presença. Quem vai determinar a diferença do verbal para o nominal é a presença ou ausência do predicativo. Entendeu? Se não tem verbo de ligação, você já separou, é nominal. Já deixou de lado. Não tem verbo de ligação, você vai ficar na dúvida se ele é verbal ou verbo nominal. Como é que você vai desfazer a dúvida? Tem predicativo? Verbo nominal. Não tem predicativo? É só verbal. Entendeu? Como é que é? Então você vai fazer assim, ó. Tem verbo de ligação? Você já sabe que ele é nominal. Porque eu tinha colocado ele como designação assim, tem ligação no sujeito. Não. Agora, se o verbo não for nominal, ou seja, o verbo pode ser transitivo. Transitivo pode ser de 3 tipos, né? Transitivo direto, indireto ou direto e indireto. Ou se o verbo for intransitivo. Aí qual vai ser a diferença? Sem predicativo, é uma bagunça. Sem predicativo, o predicado é verbal. Com predicativo, o predicado é verbo nominal. Tem que fazer tudo. Entendeu? Então, se você guardar issozinho aqui, ó, a classificação do predicado já está dada para você. Entendeu? Eita! Tá vivo! Vamos tentar aplicar. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. Tô vendo. Tô vendo. Amanhã você vai estar dando aula de inglês, vai se acabando, e ele vai dizer assim, tem noção. Vai ser vingança, menina. Bom, qual é o verbo, gente? Eu não estou adiantando. Amplia. Hã? Amplia. Amplia. E qual é o sujeito? Tudo que sobra é o meu? Quem amplia, amplia? O verbo é transitivo? Qual é o objeto direto? Me diz, Júlia, esse predicado pode ser nominal? Não. Porque o verbo é transitivo direto. Ele tem predicativo ou não tem? Então eu tenho um predicado. Tudo bem, gente? Sim. A definição que eu tinha era muito... Eu acho que esse mapinha te ajuda. Os outros dois, eu consegui mais o verbo nominal não estava. Então vamos lá. Antes que Dani durma na minha aula. O trânsito permanece caótico, essa é fácil, nas grandes cidades. Qual é o verbo, gente? Permanece é verbo batido, né, gente? Qual é o sujeito? O trânsito. Tudo que sobrou é predicado. Esse verbo, gente, é um verbo de estado, permanecer. Permanecer é um verbo de estado. Para ser de ligação, basta isso? Não, ele tem que ser de estado, tem que ligar o sujeito a uma característica desse sujeito, é um predicativo. Bom,
Esse verbo de estado tá ligando o trânsito, é uma característica do trânsito? Qual é? Caótico. Caótico. Então ele está fazendo o quê? Se o verbo é de ligação, o predicado é necessariamente Nominal. E os turistas voltaram satisfeitos com a viagem para o Chile. Vou dar uma abreviada na situação. Qual é o verbo? Voltar. Voltar. E qual é o sujeito? Os turistas. Os turistas. Tudo que sobra aqui é o meu predicado. Como é que eu classifico esse verbo? Quem voltar não é verbo de estado, não, é lá. Não. Quem volta. O verbo é intransitivo. Tudo bem, Júlia? Se o verbo é intransitivo, eu já descarto o predicado nominal. Ele só pode ser verbal ou verbo nominal. Me digam alguma coisa aqui. Tem predicativo nesse predicado? Satisfeitos aqui é o quê? É um adjetivo, não é um adjetivo satisfeito? Está se referindo a quem? Hã? Turistas. Fala, Dani. É intransitivo. O verbo é intransitivo. O que tem isso? O que tem isso? Não tem objeto. Não tem objeto. Estou perguntando o que é satisfeito. Não é adjetivo? Adjetivo pode ser adjunto adnominal ou predicativo, não é isso? A quem que esse adjetivo se refere? Aos turistas. Sujeito, né? Primeira coisa, interpretando. Esses turistas são sempre satisfeitos ou eles estavam satisfeitos quando voltaram? Característica momentânea. Isso é típico de predicativo ou é típico de adjunto? Predicativo. Então, ponto predicativo. Gente, se o adjetivo se refere ao sujeito, eu preciso interpretar? Não, só estou interpretando o tempo sobrando, né? Vocês não estão com vontade de ir embora. Só por isso. Vejam só, eu só preciso olhar para a sentença. Esse adjetivo está junto do substantivo que é sujeito ou está separado? Separado. Se ele não está junto, ele não pode ser adjunto. Outro ponto para o predicativo. Ou seja, esse adjetivo é um predicativo. Do objeto? Não. Nem tem objeto. Como é que pode ser predicativo do objeto? Predicativo do Sujeito. Bom, então pensa. O verbo é intransitivo. Tem predicativo ou não tem predicativo? Tem. Tem. Se é verbo intransitivo com predicativo, é predicado verbo nominal. Entenderam? Eu acho simpático quando o aluno fecha o caderno antes da aula acabar, né? O professor, acho muito simpático, acho gentil. Está acabando. Né? É tipo assim, cala a boca. Seu tempo acabou. Só por isso Qual a alternativa que eu tinha que marcar aí, gente? B. B de bola. B. É porque eu não fiz o meu filho. Tá, B. Não tem não que na próxima aula a gente vai acabar isso aqui em nome de Jesus. Período composto, né? Você vai contar? Mas ele gravava todas as aulas. Não, tá gravando, gente. Eu tô praticamente assim, uma criança. Até porque eu vou fazer a dele. É. Mas ainda você vai ser bem velho, né, filho? É só meio 12, né? Tá bom. Bater. Tá carregando? Tá carregando? Gente.